Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Eu sou o canal Culto das Bruxas, canal focado em ReZero, mas de vez em quando trago vídeos de outros animes também. O vídeo que eu trago hoje faz parte de uma série de vídeos que eu já trago desde o início do meu canal, que são as diferenças entre a Light Novel e o anime de ReZero. Caso tenha interesse em ver os outros vídeos, a playlist está na descrição. Quero já deixar registrado também, nesse início de vídeo, um salve e um agradecimento ao Iago Borges e a todos os outros membros do meu canal. Muito obrigado por todo o apoio. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Depois de muito tempo, finalmente eu posso começar o volume 5. O volume 4 ele foi o mais longo de todos, com 6 vídeos, mas eu já adianto que o volume 5 não vai ficar muito para trás. Assim como o volume 4, o volume 5 também só foi adaptado em 2 episódios, que no caso foram os episódios 14 e 15. O volume 5 ele já se inicia com um prólogo narrando aquela cena do primeiro encontro do Betelgeuse e o Subaru. É só uma introdução mesmo que a novela coloca no início para mostrar pra gente o que está por vir. Adiante então tem a cena do Wilhelm e o Subaru treinando, porém, no anime, o Felix está observando o treinamento dos dois e tem um pensamento. Esse pensamento consiste em um diálogo que ele teve com o Julius lá no castelo. Se você só assistiu o anime, provavelmente você deve ter ficado confuso nessa cena, e isso é normal, porque eles resumiram 10 páginas da Light Novel em 23 segundos. E estas 10 páginas não são do volume 5, mas do volume 4. E eu já contei isso no meu vídeo do volume 4 na parte 6, bem lá no finalzinho. Mas, resumindo o que eu já expliquei no outro vídeo, o Julius ele se fez de vilão. O Subaru, no momento da seleção real, depois de passar toda aquela vergonha, estava correndo risco de vida, porque ele insultou publicamente a Ordem dos Cavaleiros. E havia a possibilidade dos outros cavaleiros tentarem coisa pior com o Subaru, até mesmo matá-lo. Por isso, o Julius ele assumiu a responsabilidade, bateu publicamente no Subaru de uma forma bem exagerada e humilhante, mas na frente dos cavaleiros, para que então os cavaleiros vissem e acabassem desistindo de qualquer ideia de fazer algum mal maior ao Subaru. Tem muito mais detalhes a ser contados, mas isso eu já contei no meu último vídeo, que é a parte 6 do volume 4. Adiante então, o Subaru ele fica pensativo enquanto ele está na grama depois de ter apanhado, ele fica pensando no clima de Lugúnica. É dito no pensamento dele que desde que ele chegou na mansão Karsten, não teve um único dia de chuva. O máximo que teve foram apenas alguns chuviscos rápidos. Ele ainda comenta que o clima está seco e quente também. A Crush também estava observando o treino do Subaru e acaba tendo uma conversa com ele. O Subaru ele estava envergonhado em conversar com a Crush, principalmente pelo ocorrido do castelo. Só que ela diz que por mais que tenha sido humilhante aquele episódio em que o Subaru apanhou, ele ainda era capaz de demonstrar uma determinação implacável. E por mais que ele se sentisse frustrado, ele não deveria se envergonhar. E é curioso ver essa avaliação positiva que a Crush teve sobre o Subaru. Por mais que a atitude dele não tenha sido nobre, como ele estava determinado, a Crush mesmo assim ainda o respeitava. E ela acabou dando esse conselho para ele. Foi uma conversa que acabou sendo cortada no anime. A Light Novel ainda dá a informação que a mansão Karsten se localiza no meio do Distrito Nobre. Esta era uma mansão provisória utilizada apenas durante as estadias na capital. Entretanto, o tamanho e a extravagância rivalizava até mesmo com a residência principal do Roswell. Nesse momento, na Light Novel, a visita do Reinhardt já tinha ocorrido. Inclusive, na novel, a visita dele foi de noite. Tem aquela mesma conversa do anime e o Reinhardt ainda fala que ele vai ficar sem tempo, porque ele vai levar a Felt para casa Astria, porque tem muita coisa que a Felt precisa aprender. E além disso, tem novos recrutas que o Reinhardt precisa treinar. O volume 5 não fala quem são esses recrutas, mas só que quem já leu o arco 5 ou leu alguma side story já sabe quem são. Eu não falarei por questão de spoiler mesmo. Só que nesse diálogo a Light Novel deixa mais claro como o Subaru e o Reinhardt são opostos. Como o Reinhardt ele acaba sendo nobre, o que o Subaru não é. Logo em seguida, a novela mostra mais pensamentos do Subaru. Já fazia 3 dias desde que ele e a Emília tinham brigado e se separado. E o Subaru ficava pensando o tempo inteiro o que é que ele tinha feito, ele ficava refletindo se ele tinha realmente feito algo errado, e se as palavras que ele tinha dito naquele dia foram verdadeiras ou se ele tinha dito apenas da boca para fora. E é mais explorado essa personalidade do Subaru, os pensamentos dele, a novel tem mais essa liberdade.
Ele se preocupava com a Emília, só que o Subaru queria que ela reconhecesse isso dele, que ela entendesse o quanto que ele se preocupava com ela. A narração escrita da Light Novel permite que a gente tenha mais acesso aos pensamentos do Subaru e explore mais a personalidade dele e o complexo de inferioridade que ele tem. A novel deixa muito mais nítido esse complexo e como ele fica tentando o tempo todo provar o valor dele, principalmente para Emília. E durante esse período, esses pensamentos ficam atormentando o Subaru o tempo inteiro na Light Novel. Fica bem mais nítido na Light Novel do que no anime. Então a narração continua, a narração dos pensamentos dele, e no meio disso tem uma pessoa tentando conversar com o Subaru. Essa pessoa não é ninguém mais, ninguém menos que o Kadamon. Aí então o Subaru e o Kadamon acabam tendo uma conversa. O Kadamon ele acaba falando que ele ficou preocupado com o Subaru, pois a última vez que ele o tinha visto era sendo levado por um cara estranho. Esse cara estranho era na verdade o Aldebaran. Era aquele episódio que eu contei já no volume 4. Aí, desde aquela cena do volume 4, os dois não tinham se encontrado mais. E o Kadamon ele fala que ele tinha ficado preocupado com o Subaru, ele ainda avisa que ele não conseguiu entrar em contato com o velho Ron, que o Subaru tinha pedido para dar aquele aviso. Só que é claro, o Kadamon não tá falando isso calmamente não, ele tá falando de uma maneira bem brava pro Subaru. Ele inclusive bate no balcão e quase derruba uma cesta de frutas. A cesta de frutas acabou inclinando, só que o seu conteúdo não foi pro chão porque a Ren conseguiu segurar a tempo. A Ren, inclusive, dá até uma bronquinha no Kadamon, falando para ele ter cuidado com as frutas dele, e o Kadamon, surpreso, agradece a Ren. Aí, logo em seguida, o Kadamon dá um aviso para a Ren. Ele fala para a Ren tomar cuidado com o Subaru, porque o Subaru sempre tá com uma mulher diferente, e ele pode ser mulherengo. Aí é claro que o Subaru replica, dizendo que ele não é mulherengo, coisa nenhuma. Só que aí, o Kadamon lhe fala que da última vez que ele viu o Subaru, ele estava com uma outra moça, que ele não lembra as características. E aí o Subaru lembra naquela cena do volume 4 que o Kadamon ele viu o Subaru junto da Emília. E o Subaru ainda iria questionar o Kadamon como que ele não lembrava das características da Emília. Só que no meio da pergunta, ele lembrou que a Emília estava usando a capa dela, que era aquele casaco que o Roswell mandou fazer exclusivamente para Emília, que impedia que as outras pessoas vissem a verdadeira aparência dela. Aí tem um momento pensativo, aí depois tem mais interações com o Subaru, a Ren e o Kadamon. Até que o Subaru ele percebe que tem uma movimentação estranha na avenida. Nesse passo, o Kadamon ele acaba respondendo que a avenida está mais movimentada por causa do início da seleção real. Então, os dois foram lá para o mural ver os cartazes das candidatas, enquanto a Ren ficou responsável pela barraca de frutas. Chegando lá, o Subaru tentou ler os cartazes, só que ele ainda não conseguia, porque o único alfabeto que ele conseguia ler até então era o alfabeto B. Para quem não lembra, no mundo de ReZero tem 3 alfabetos e o Subaru só sabe ler um. Nisso, o Kadamon precisou ler os cartazes para o Subaru. No meio disso tudo, o Subaru ele acaba perguntando para o Kadamon se a Comissão Sapiente não poderia cuidar do reino sozinha. Ele indagou o Kadamon se era realmente necessário o reino ter um rei. O Kadamon ele acaba respondendo ao Subaru que apesar do último rei ter sido conhecido como incompetente, o povo ainda desejava por um rei. E aí acaba dando ênfase em como o último rei era apenas um enfeite e quem controlava mesmo era a Comissão Sapiente, mas mesmo assim, a população de Lugunica ainda desejava por um novo rei, uma vez que o pacto firmado com o dragão tinha sido feito com a antiga linhagem real, e todos eles respeitavam isto. E o Kadamon ainda dá um ênfase que os conflitos no sul com o Império de Voláquia só não pioraram porque o reino de Lugunica era protegido pelo dragão. Aí adiante na narração, a Light Novel acaba revelando o mapa de ReZero. É aquele velho mapa que eu sempre falei para vocês, Gusteco no norte, Voláquia no sul, Cararag no oeste, Lugunica no leste. Estas são as 4 nações que governam aquele mundo. Só que a Light Novel no volume 5, nesse momento, acaba revelando pra gente que antes já chegaram a existir nações menores também. Entretanto, atualmente, essas nações menores passaram a serem tratadas como estados integrantes de uma das 4 nações. O Subaru, ao ouvir sobre os conflitos do Sul, ele pergunta para o Kadamon se não fosse pelo pacto, se o Império de Voláquia iria invadir Lugunica. E o Kadamon responde o histórico de conflito entre as 2 nações, o costume de Voláquia, o lema deles, além de um possível ressentimento que eles têm com o dragão. O Império de Voláquia é explorado em Side Stories, no volume X4, e atualmente ele está sendo palco do arco 7. Tem muita coisa para falar do Império de Voláquia, mas o que vocês precisam saber por hora é que é uma nação bélica.
O assunto sobre as nações é deixado de lado e os dois começam a conversar sobre as candidatas que estão nos cartazes. Primeiro, o Cadomon acaba falando sobre a Crush. Ele fala que ela é a favorita, pois ela é uma duquesa conhecida de uma família tradicional de Lugunica, e ele ainda dá destaque que a Crush assumiu a liderança do clã com apenas 17 anos. O Subaru fica surpreso e o Cadomon explica a história de como a Crush virou a líder da família. A história é que quando a Crush tinha apenas 17 anos, uma besta mágica surgiu nas propriedades da família Karsten. O pai dela se feriu e a Crush assumiu a liderança, resolvendo a situação numa velocidade surpreendente. E após esse episódio, o chefe da família acabou entregando o posto de liderança para ela. E essa história é apenas uma de muitas que tem sobre ela. Logo em seguida, o Cadomon passa a falar sobre a Anastácia. Ele diz que todos a conhecem, principalmente pelos seus feitos comandando a companhia Roshin. Ele até dá um ênfase que muitas pessoas até pensam que ela mesma é a reencarnação do próprio Roshin da planície. Para quem não conhece o Roshin da planície, ele foi alguém bem importante há 400 anos atrás. Numa eventual terceira temporada, vocês vão entender um pouco melhor sobre quem é ele. A conversa segue e ele diz que ele não conhece as outras 3 candidatas. Ele fica observando os cartazes das outras 3, mas ele fica encarando o cartaz da Emília, e ele diz que ele não entende o critério de escolha para ser candidata real, uma vez que uma meia-demônio estava lá. O fato do Cadomon ficar tecendo alguns comentários ruins sobre a Emília irrita o Subaru. Irritou o Subaru principalmente que era o fato do Cadomon estar falando isso. Ele ficou surpreso, principalmente porque o Cadomon foi a primeira pessoa com quem o Subaru conversou naquele mundo, e ele nutria uma simpatia por ele. Ademais, a cada vez que ele interagia com o Cadomon, ele percebia que ele era um homem de confiança. E é por esse motivo que o Cadomon falar de uma maneira hostil de uma outra pessoa deixava o Subaru tão surpreso e irritado. O Subaru ele começa a defender a Emília, falar que o Cadomon não deveria falar mal das outras pessoas assim. Só que o Cadomon ele acaba explicando que a maioria da população tem o mesmo pensamento que o dele. Eles consideram que todos os mestiços de elfos têm relação com a bruxa. E aí então é comentado sobre a história de 400 anos atrás, como a bruxa da inveja é considerada o maior tabu e a pessoa mais temida daquele mundo, que ela consumiu metade do continente, que ela matou heróis e dragões. Só que é revelado que mesmo assim não se sabe muito sobre ela. A única coisa que eles sabem é sobre essas histórias e que ela era uma meia-elfa de cabelo prateado, não conseguia dialogar e que ela tinha um intenso rancor para com o mundo. E desde então, a bruxa acabou se tornando um símbolo de terror. O Subaru ainda indaga, dizendo que mesmo assim eles não deveriam ter preconceito com os meios-elfos, que não tinham nada a ver com isso. Só que mesmo assim, o Cadomon ainda refere-se aos mestiços como meio-monstros e diz que eles ainda têm uma personalidade distorcida, seja da natureza deles ou seja do ambiente que eles são criados. E acrescenta que não tem a mínima chance de uma meia-elfa virar rainha. Então, o Cadomon lhe para de falar e o Subaru acaba imergindo num monte de pensamentos. São tantos pensamentos que não dá para contar tudo, mas ele acaba pensando na Emília, em todas as interações que eles tiveram até então, e acaba pensando na briga que eles tiveram. O Subaru até então não sabia todo o ódio que as pessoas tinham pela Emília, e após essa conversa com o Cadomon, ele fica refletindo. E aí ele pensa naquela frase que a Emília fala que se o Subaru não contasse nada para ela, ela não entenderia. Aí ele acaba tendo o mesmo pensamento. Como ela nunca contou nada para ele, ele também não pôde entender o lado dela. E a Light Novel explora bem mais os pensamentos do Subaru, o complexo de inferioridade, a falta de entendimento de ambos, tanto da Emília com o Subaru e o Subaru com a Emília. Aí o Subaru ele fica pensando nos erros, mas ao mesmo tempo ele não aceita os erros. Ele fica pensando, olha, eu não entendi a Emília, mas ele acaba jogando a culpa nela, mas ela nunca me contou. Só que aí ele às vezes pensa, mas será que eu realmente queria entender a Emília? Será que eu queria saber sobre a vida dela, como o mundo tratava ela? E ele fica imerso nesses pensamentos. E são pensamentos e sentimentos tão complexos que eu realmente recomendo você ler a novel. Não dá para resumir tudo num vídeo, pelo menos não nesses diferenças, teria que fazer um vídeo só para isso, para explicar os sentimentos do Subaru e como ele se sentia nesse arco. Mas o que merece destaque, pelo menos nesse vídeo de diferenças, é que a Light Novel explora bem mais esses sentimentos e fica muito mais expresso pra gente e nítido como que o Subaru estava se sentindo e o porquê dessas ações dele.
Continuando, o Subaru então ele estava imerso nesses pensamentos, fora do mundo praticamente, boiando. Só que o Kadomon ele acaba trazendo o Subaru de volta, chama a atenção dele e eles acabam conversando de novo. Eles perceberam que a conversa tinha sido um pouco áspera e acabam meio que se desculpando. Eles acabam se entendendo, eles entram num acordo de não mencionar o nome bruxa em público, porque era um tabu, e eles acabam voltando para a barraca de frutas. Quando eles voltam, a Ren os recepciona e diz que ela vendeu todas as frutas da barraca. O Kadomon fica muito surpreso e ele acaba se ajoelhando no chão, porque a dignidade dele como vendedor de frutas caiu lá embaixo. O Subaru já tinha falado diversas vezes, mas só que pela primeira vez ele percebeu que a aparência assustadora dele atrapalhava nas vendas. Mas é claro que é méritos para Ren também, porque ela conseguiu vender tudo num curto período de tempo. E enquanto o Kadomon estava surpreso com aquela situação, ela chegou no Subaru e pediu elogios para ele. O Subaru ficou surpreso e acabou elogiando a Ren, dizendo que ela era incrível. Ela ficou muito feliz e agradeceu o elogio do Subaru, só que ela deu destaque que a irmã dela era ainda mais incrível que ela. Aí nisso o Subaru lhe questiona por que a Ren tinha uma devoção tão grande pela Han. Mas no fim acabou ficando por isso mesmo e o capítulo se encerra. Lembrando que a Light Novel acaba explorando mais a personalidade da Ren também. E a gente acaba notando muitas coisas que o anime não conseguiu passar. Vai ter muitas cenas, falas, interações com a Ren que a gente vai acabar descobrindo não só as qualidades, como também defeitos que a Ren tinha. E nos próximos vídeos, a Ren será bem mais explorada. Infelizmente, o anime ele cortou muitas cenas dela. Esta foi a parte 1 dos vídeos de diferença entre a Light Novel e o anime referente ao volume 5. Se quiser acompanhar essa série, é só ficar atento no canal que logo lançarei a parte 2. E se você não viu os outros vídeos referente ao volume 1, 2, 3 e 4, eu estou deixando o link na descrição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e se você gosta de animes, e principalmente de ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal, é sobre isso que este canal se trata.